pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da avaliação, continuar dialogando sobre a importância da avaliação, nessa perspectiva do processo de alfabetização e do letramento como dinâmicas que não podem se desvincular. E com o apoio dos nossos slides, que já constam também lá na nossa rota de aprendizagem, é importante que a gente compreenda que construir um conceito sobre avaliação é algo complexo e que demanda de nós muita leitura, que demanda de nós muito entendimento, né? Para isso, nós vamos trazer nessa aula de número 11 três autores que constam em suas concepções no nosso texto base, que uma delas já é bastante conhecida nossa, que é Magda Soares. O outro autor que fala sobre avaliação em perspectiva também de transformação é Luiz Carlos Cagliari e Cipriano Lucchesi, que traz uma abordagem amorosa, uma abordagem de afeto, de relacionamento interpessoal também. Então, nós já sabemos e temos a plena convicção de que a alfabetização ela é a base da formação humana. Por quê? Ela ocorre também em um momento de formação de personalidade junto às nossas crianças. Então, é claro que as nossas crianças não são compostas somente de uma dimensão cognitiva, ou seja, de conhecimento, mas são todas as dimensões dessa criança que se entrecruzam, todas as dimensões dessa criança que se encontram e que formam essa completude do próprio ser humano, que é característica do próprio ser humano. Então, quando a gente pensa na avaliação, no processo de alfabetização, que não se desvincula do letramento, ou seja, que não se desvincula das concepções sociais, né, dessa dinâmica de aprendizagem, nós precisamos entender que é uma reflexão dialógica. O que é isso? A dialogia é um conceito que para nós precisa ser muito precioso. Inclusive, em Paulo Freire, nós encontramos vários direcionamentos para o entendimento e a construção dessa concepção da dialogia. Então, quando eu falo de reflexão dialógica, é uma reflexão que está para além da instituição de um diálogo, está para uma construção entre os sujeitos, está para um pertencimento desses sujeitos diante de tudo aquilo que é ensinado, diante de tudo aquilo que é aprendido. A dialogia, nós não vamos encontrar um conceito único, mas nós vamos encontrar um espectro de concepções que nos dizem que a dialogia, ela é, para além do diálogo, essa interação. Ela é, para além do diálogo, essa observação do outro. Esse reconhecimento de que eu impacto a vida do outro, que o outro me impacta. Este reconhecimento de que tudo que há na educação tem uma função social, uma função formativa. E a avaliação enquanto processo não é diferente, né? Então, na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre a importância da avaliação diagnóstica, da importância da avaliação enquanto processo. Vocês foram convidados a ir até as escolas e a analisar, né? Compreender como é que esses espaços alfabetizadores se constituem, se estruturam. E para muitos grupos, para muitos acadêmicos, fiz a observação de que precisamos ter um olhar crítico e atento para com a construção das crianças. Um ambiente organizado pelo educador é formidável, mas um ambiente construído com as crianças é maravilhoso, porque ele ganha um significado diferente para a criança, que é o centro do processo de ensino. Nós não ensinamos para nós estamos a serviço da aprendizagem da criança. E a aprendizagem da criança se dá de múltiplas formas, como a gente já viu de forma muito clara, né? Então, quando eu falo em avaliação na alfabetização, a primeira palavra que precisa me saltar à mente é diagnóstico. Então, a alfabetização ela é compreendida como essa base, como esse processo de descoberta deste código, deste alfabeto, deste sistema notacional, desse sistema alfabético que convenciona a nossa escrita.
A avaliação neste período, neste ciclo de alfabetização, ela se volta à aquisição dessas habilidades. Por isso que esse diagnóstico é fundamental. Por isso que é importante que nós tenhamos clareza de qual concepção avaliativa nós vamos seguir. Quando nós falamos e defendemos a avaliação diagnóstica, nós estamos também nos reportando a Cipriano Lucchesi, como a gente vai ver ao longo do estudo deste texto básico, que inclusive é o texto base para o fichamento de citações que está sendo proposto nessa rota de número 11 para vocês. Então, a avaliação enquanto um recurso e não enquanto fim, enquanto uma possibilidade de monitoramento, acompanhamento, de acompanhar tudo aquilo que a criança avança, em tudo aquilo que a criança avança, acompanhar cada conquista e valorizar essas conquistas também. Então, a avaliação, ela diz para o professor, por aqui as coisas estão dando certo, por aqui é preciso replanejar, é preciso redimensionar, né? É por isso que, durante todo o processo avaliativo, a avaliação processual, como nós já vimos, né? Nós precisamos estar muito atentos, muito sensíveis para investigar essas muitas camadas que existem no processo de alfabetização. Neste texto de estudo de vocês, vocês também terão acesso a um histórico para que a gente relembre os vários momentos da alfabetização no Brasil. Isso para quê? Para que a gente compreenda que nós saímos lá de uma avaliação tradicional, né, que era sustentada em verificação, para chegarmos a essa avaliação diagnóstica que o Lucchesi nos propõe, que é essa avaliação que torna possível não classificar as crianças, mas compreender em que nível elas estão, compreender de que forma elas estarão mais sensíveis à aprendizagem, compreender que a ludicidade é uma via para que isso aconteça. Então, nós saímos de uma perspectiva tradicional, em que o centro era o ensino, para chegarmos a uma perspectiva diagnóstica em que o centro é a criança, em que o centro é a aprendizagem da criança, em que o professor tem um papel fundamental nessa mediação. Então, lá também nos nossos textos de estudo dessa rota, nós vamos perceber que a avaliação se propõe a essas representações sociais. Para que isso? Para eu entender que a minha ação docente não é neutra e não é imparcial. Eu preciso construir a minha concepção de avaliação para que eu possa fazer isso de forma equitativa, de forma justa, de forma inclusiva. E é sobre isso que Lucchesi vem nos falar também. A avaliação enquanto processo de inclusão. Alfabetização e letramento são conceitos que nós já temos bastante clareza e este texto traz estes conceitos para serem revisitados, reafirmados, né, reforçados entre nós. Traz também algumas condições para que este letramento aconteça e é importantíssimo que a gente volte o nosso olhar para essas condições, porque algumas dificuldades de aprendizagem, como muitos autores da pedagogia trazem, são dificuldades de ensinagem, ou seja, escolher um só caminho, uma só via para este ensino, sem primar pela ludicidade, pela linguagem que as crianças nos trazem, é uma via que muitas vezes vai no descompasso da aprendizagem dessa criança. Então, é preciso que essa escola seja uma escola viva, uma escola real, uma escola que parte do interesse dessas crianças, uma escola que disponibilize muitos materiais, muitos aportes, muitos portadores de texto, muitos gêneros, muitos materiais, para que nessa diversidade de materiais as crianças se encantem pela leitura. Inclusive, um dos autores deste nosso texto básico, Cagliari, ele vai nos dizer que a alfabetização é um processo que se efetiva pela leitura. Olha que interessante. Enquanto Magda Soares nos diz que a alfabetização passa pela decodificação, mas assume uma função de letramento, uma função social, ele nos reforça, né, a importância da leitura neste processo de aquisição do código, de aquisição desta decodificação, que não é um movimento
estritamente mnemônico, ou seja, que não depende só da memória, depende da memória, depende de outras habilidades de raciocínio, de atenção, de concentração, também da memória, mas que é um processo que se efetiva dentro de todo um contexto social. O que vai se avaliar na alfabetização? Nós já vimos isso também na aula passada e esse texto reforça isso para nós. Nós vamos avaliar a aquisição dessa linguagem, que é a base deste processo de alfabetização. Continuar. Nós vamos avaliar as habilidades de leitura, né? Como não de forma isolada, mas de forma dialogada e dialógica. Dialogada porque eu faço com que a criança entenda e se sinta pertencente a este processo, que ela tenha prazer em participar deste processo. E dialógica porque isso tem que ser refletido. Então, inclusive, as perspectivas de avaliação de fluência, como nós vimos na aula passada também, ela passa por uma perspectiva emocional, ela passa por uma perspectiva social também, né? O que se vai avaliar? A consciência fonológica que essa criança vem adquirindo ao longo deste processo, ao longo deste ciclo de alfabetização, ou seja, essa consciência de articulação entre a escrita e os sons de cada escrita, e essas habilidades de escrita que também são avaliadas, né? Então, tudo isso, os autores nos trazem que o ler e o escrever passa por todas essas dimensões, por todas essas aquisições de habilidades. O erro no processo de avaliação, e quando a gente fala avaliação, eu estou falando de construção, eu estou falando de processo. Então, o erro no processo de alfabetização, ele é fundamental, porque ele é a forma como a criança se posiciona diante deste processo, a forma como ela se porta seguramente diante daquilo que ela se propõe construir. Então, o erro não é um problema, o erro é uma mola propulsora para a aprendizagem. Isso é muito importante, que seja uma concepção clara na perspectiva da avaliação diagnóstica. Então, nós vamos ter nesse texto apontamentos sobre o quanto gera um impacto negativo, uma correção imediata, uma correção agressiva, o quanto gera um impacto positivo, uma correção que reflete sobre o erro, que aponta com a criança caminhos de construção para a percepção desse erro. Então, se eu simplesmente chego para a criança e corrijo de uma forma abrupta, eu tiro da criança a possibilidade que ela tem de fato, internalizar essa aprendizagem. Então, levar a criança junto comigo a caminhar para compreender a forma correta é um caminho que vai fazer com que a criança não se sinta insegura, que ela entenda que ela pode e que ela é ativa nesse processo. Então, informar o que está errado, informar aonde, o porquê, conversar, dialogar sobre esse erro é fundamental, gente, para que isso se torne aprendizagem de fato. Nós temos, pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a orientação da não reprovação até o terceiro ano do ensino fundamental. Por quê? Porque se é um ciclo e se é um processo, eu preciso estar atento a estes avanços. O que não quer dizer que eu não avalie, pelo contrário, é o ciclo de maior importância para uma avaliação diagnóstica processual, uma avaliação formativa, ou seja, é uma avaliação que se propõe a aquisição de novas habilidades em contínuo, ou seja, essas habilidades precisam ser adquiridas de forma permanente, de forma progressiva. Um plano de desenvolvimento junto àquelas crianças que apresentam maiores dificuldades é essencial como uma estratégia de ensino, né? Porque nós estamos falando de promoção humana. Então, nesta rota de número 11, a proposta é que a gente estude e destrinche com muito afinco todos estes textos
que estão lá disponíveis, principalmente o texto base, que traz essas três concepções de avaliação, em perspectiva diagnóstica, em perspectiva processual, em perspectiva formativa, para que a gente compreenda, né, a importância de superar uma simples verificação, mas que a gente se proponha a um processo qualitativo. Então, estudem os slides, estudem o texto base e construir um fichamento de citações diretas, em que inclusive essa orientação consta lá na rota para vocês, como construir um fichamento de citações diretas. Nós já fizemos isso outrora, e agora estamos fazendo novamente para que essa perspectiva fique mais sólida nos nossos estudos, para que vocês percebam quanto esse instrumento ajuda na compreensão dos textos que são propostos, né? Então, essa construção do fichamento de citações diretas, ela vai possibilitar a vocês uma compreensão muito clara do texto que está sendo proposto na perspectiva desses três autores, para que a gente construa de fato uma avaliação que ela é diagnóstica, que ela é processual e que ela é formativa. Na próxima rota de aprendizagem, nós vamos entrar nas habilidades que são propostas enquanto aquisição na BNCC. Então, eu já falei na aula passada, repito agora novamente, nós precisamos nos apropriar da base. Então, leiam a base por completo, dos anos iniciais do ensino fundamental, compreendam como esta base nacional ela é estruturada, compreendam essa dinâmica espiralada dessa base nacional, e eu vou explicar isso na aula que vem, e compreendam que esses objetos de aprendizagem, que são os conteúdos, né, que antigamente eram chamados conteúdos, eles são construídos a partir dessas habilidades que são desenvolvidas. Então, a base já nos traz um caminho certeiro, que a gente precisa percorrer com autonomia, precisa percorrer com criatividade, propondo situações de aprendizagem que sejam lúdicas, que sejam interessantes, que sejam prazerosas para essa criança no processo de avaliação, processo de alfabetização, mas principalmente entendendo que nós, enquanto professores, nós temos este papel crucial na avaliação dessas habilidades que são adquiridas ou não, para que isso não vá sendo deixado, né? Para que a criança não vá avançando no tempo, mas que não avance nessas habilidades a serem adquiridas. Então, isso é crucial e é fundamental nesse processo de avaliação, de alfabetização. Eu desejo a vocês ótimos estudos, né? Espero que realmente vocês estejam se dedicando em âmbito individual, mas também em âmbito coletivo. Já fizemos essa proposta de formação dos grupos de estudo nos polos presenciais, que é um diferencial, que é algo que vai possibilitar a vocês um momento de interação, porque estudar sozinho é muito importante, mas compreender essa dinâmica de estudo junto com os pares, junto com os colegas, é fundamental. Então, os nossos polos estão disponíveis para que vocês façam esses contatos com os tutores presenciais e agendem esses grupos de estudo. Nós estamos num momento de formação inicial e daqui nós precisamos garantir que vocês sejam profissionais de excelência, profissionais conscientes desta formação humana a qual nós nos propomos. Então, bom estudo a vocês. Estudem muito a perspectiva desses três autores para que a gente compreenda o quanto eles contribuem para a nossa prática docente, para a nossa prática pedagógica.